Rodrigo Viga, lá no Rio de Janeiro, porque mais uma vez a gente teve morte de torcedor em confronto de torcidas organizadas, né? Teve aí um torcedor do Fluminense morto. O Rodrigo Viga trazendo informações. Viga, boa tarde, meu amigo. Fala, irmão, tudo bem? Boa tarde pra você, Thiago, pra rapaziada toda aí do Tá Na Roda, pro nosso ouvinte, espectador e internauta da Jovem Pan. A pergunta que eu sempre faço é o seguinte, Thiago. Você conhece bem a realidade do Rio de Janeiro. Até quando a gente vai precisar conviver com esse tipo de coisa, né? Misturar esporte com violência, com criminalidade, porque no mês passado nós tivemos aqui um clássico entre Flamengo e Vasco da Gama, que também ficou marcado por cenas de violência, não só no entorno do Maracanã, mas na cidade do Rio de Janeiro. 10 feridos à época, 2 torcedores acabaram morrendo. Um na hora e o outro depois de 2 semanas de internação. E a história se repetiu, dessa vez num Fla-Flu, pós-jogo, nos arredores do Maracanã. Houve uma confusão envolvendo um policial penal, identificado como Marcelo Lima, e torcedores do Fluminense. Nós temos imagens aí do momento em que se houve os estampidos, os tiros, foram 9 tiros disparados por esse policial penal que está detido, foi enquadrado pelo crime de homicídio qualificado por motivo torpe, por motivo fútil. Ele vai passar por audiência de custódia, provavelmente vai permanecer preso e sendo encaminhado para o sistema carcerário aqui do Rio de Janeiro. O que aconteceu, segundo as informações que a gente conseguiu obter? Foi uma confusão em um bar. O pessoal estava saindo do jogo com fome ali, querendo morder alguma coisa antes para casa. Era um jogo no horário diferente, né? Começou 20h30, até sair do Maracanã, descer as rampas, tem toda aquela comemoração, aquela zoação. Era para lá de 11 horas da noite. De repente, houve uma discussão entre esse policial penal e 2 torcedores do Fluminense. A informação que nos chegou é que a discussão era por conta de comida. Foi feito um pedido, e aí de quem era a vez do pedido? Se era do Marcelo Lima que deu os tiros ou dos torcedores do Fluminense. No final das contas, toda essa tragédia, 9 tiros disparados. O Thiago Leonel Fernandes da Mota, que é cinegrafista, ele é sambista, diretor de fotografia, foi atingido e baleado, né? Morreu na hora. E um colega dele, Bruno Tonini Moura, está internado no hospital, nos arredores do Maracanã, em estado grave, lutando pela vida contra a morte. Lembrando que depois daqueles episódios lá do Flamengo e Vasco, meu caro Asmar, ouvinte, espectadores e internautas da Jovem Pan, sérias medidas, várias medidas em série foram tomadas pela Justiça do Rio de Janeiro. Determinação de prisão de torcedores das principais organizadas aqui do Rio de Janeiro, proibição das organizadas principais de Fluminense, Vasco e Flamengo frequentarem os estádios por pelo menos 8 anos. E ontem, inclusive, a Polícia Militar prendeu 17 que não poderiam estar nem sequer perto do estádio e estavam insistindo em tentar entrar no estádio do Maracanã. O resultado é esse, meu caro Asmar. Mais um jogo de futebol, mais uma tragédia. Tivemos 2 mortos no mês passado, agora um morto, torcedor do Fluminense, e outro lutando pela vida contra a morte em um hospital da Zona Norte da capital, Thiago. Olha aí, Vamp, que honra te ter no Tá Na Roda pela primeira vez. Agora, para falar sobre um assunto que a gente já falou várias vezes, é como o Viga falou, teve Flamengo e Vasco, tivemos mortes. Agora, um morto e um aí em estado grave. Como corrigir isso, Vamp? Porque é o que a gente fala, a polícia no estádio, mas aí acontece no bar. Boa tarde, virado, boa tarde a todos, né? Prazer estar aqui. É muito difícil, né? Você vai, como fazer isso? Como você controlar a índole da pessoa? Às vezes a gente fala assim, a praça do esporte, lá no estádio. No estádio não tem nada. Aí você vai a 7, 8 quilômetros, até mesmo em outro município tem uma confusão. A Pestava, quando eu estava em atividade, a gente teve várias vezes junto. É muito difícil você controlar tudo. Eu acho que o princípio, assim, dentro do estado, eu achava muito legal assim, a torcida do Fluminense, a torcida do Flamengo, Fla-Flu, todo mundo. E aí você não tem como controlar isso tudo em outros lugares, né? A gente viu um pai de família com a sua filha no colo, né? Imagine a mãe em casa vendo aquela cena, os vizinhos. Aí depois bate um arrependimento, aí vem aquele negócio do arrependimento. É muito difícil, né? Não tem não sei como. Na Inglaterra, né? Se controlou. Eu vi agora que... Tem que punir, né? Mas aí você acabou de falar da notícia que tinha 17 que não podia nem estar presente ali, né? Mas o Vampeta, com todo respeito, tem que ser uma punição grave e severa para que não haja reincidência, né? Não adianta também ficar ali
naquele jogo de cena, eu finjo que te puno e eu finjo que cumpro a pena. Se não tiver uma punição severa, enfim, isso, na minha avaliação, tá? Você acaba estimulando a reincidência, que fatos como esse voltem a se repetir. De março para cá, até algumas medidas duras foram adotadas contra líderes de principais torcidas organizadas do Rio de Janeiro que estão foragidos, não foram encontrados, mas tem que correr atrás, tem que perseguir e se tiver ali culpabilidade, tem que punir, porque senão você fica num círculo vicioso, você não consegue sair dali. Ó, eu vou fazer uma pergunta pro Capês, porque o Capês, ele foi o promotor que combateu muitas organizadas aqui em São Paulo. Na época jogava, também. Né? Na época jogava, na época. Na época que o Vampeta jogava. Agora, o que pode ser feito, Capês? Porque nesse caso, eu acho que nem foi muito caso de organizada. Exatamente. Foi uma briga de bar. Exatamente. Agora, estavam no Maracanã e tiveram. Não acho que a gente pode generalizar e dizer que foi organizada. Não foi. Foi ali uma briga e ele usou a arma. Agora, como o Vampeta lembrou do Internacional, o pai, com uma criança no colo, invadiu sim, junto com a principal organizada do Internacional, o campo para agredir um jogador adversário. O que pode ser feito? Tem solução? Olha, eu vou concordar com o Vampeta e com o Viga. Primeiro, o Vampeta dizendo, é muito difícil porque por mais que você faça, você vai minimizar o problema. Mas como é que você vai impedir um torcedor de matar o outro no dia do jogo, às vezes 80 quilômetros de distância do estádio? Esse é o primeiro ponto. Mas o Viga tem razão, é preciso ter punição efetiva e punição criminal. São Paulo teve, em 95, punição contra as torcidas organizadas e punições individuais também. Nós temos entre 93 e 94, morreram mais ou menos 22 torcedores, 22 ou 23, dentro dos estádios, com brigas de torcedores. As torcidas organizadas estocavam armamentos pesados, ameaçavam a polícia, enfrentavam a polícia. Tivemos que agir contra a torcida organizada. Mas não basta agir só contra a torcida organizada, é que o Viga diz. Ali nós estamos com um policial penal. O Palombo já era delegado, vimos inclusive algumas operações juntos. Em 2006, estavam matando o pessoal da Polícia Penal, que na época chamava Polícia Penitenciária. O PCC matando, e foi uma briga, uma luta para eles terem porte de arma. Agora, um criminoso como esse, vai com uma arma na cintura, dentro de um bar, onde estão bebendo álcool, tem torcedores, é claro que ia terminar em tragédia. Ele tem que ser punido exemplarmente, é caso de prisão preventiva, tem que responder por homicídio qualificado. E também o Rio de Janeiro está fazendo uma coisa certa. Torcida que briga, membro de torcedor que briga, ele tem que receber uma pena de prestação de serviço à comunidade ou limitação de fim de semana para comparecer no dia e no horário do jogo. No dia e no horário do jogo, ele tem que comparecer na sede da Polícia Militar. Isso dá resultado. No mais, nós vamos acabar caminhando, se o recado às torcidas do Rio de Janeiro. Se continuar essa briga, vai acabar caminhando para aquela coisa feia, que ninguém quer, mas inevitável, de torcida única nos grandes clássicos. Porque é melhor perder o espetáculo do que se perderem vidas. Agora, tem a impunidade, né? Tem essa impunidade que a gente sempre questiona. A impunidade que tem com torcida organizada, porque tem aquela palhaçada também. Proibimos torcida organizada nos estádios. O cara vai sem a camisa da torcida organizada. O cara vai sem a bandeira. A gente convidou aqui chefes de torcidas organizadas para participarem desse programa, para falarem sobre essa situação. Eles preferiram não falar. Eu vou chamar o Palumbo também, que é delegado. Mas, Viga, é uma impunidade que a gente vê em todos os aspectos. A gente viu aí o caso do Modelo, no Rio de Janeiro, que atropelou e matou uma pessoa que estava aí a 150 km por hora numa motocicleta e que a gente vê que já foi solto, gerando a revolta da família da vítima. É uma impunidade geral, né, Viga? E tem um detalhe, viu, Osmar? Acho que tem que ir direto no CPF do cidadão, porque a gente tá no mundo digital, né? Eu estava vendo aqui o Capão, a gente tá no mundo digital, onde tudo é mais fácil, tudo é mais acessível. Então, quando quer encontrar, é fácil. Vai no banco de dados, faz uma pesquisa mais minuciosa na internet, usa aí as delegacias especializadas de crime praticado na internet, crimes de informática. É possível chegar a essas pessoas com uma relativa facilidade. Não só chegar, tem que monitorar, tem que punir
E, além disso tudo, gente, acho que tem que ter uma campanha socioeducativa permanente, quase que uma catequese na cabeça das pessoas. Não pode agir dessa forma, não pode agir dessa maneira, porque haverá sanção, haverá punição severa e você vai ter que assumir com as consequências. Porque foi o que você falou muito bem, viu, Pilhado? Volta e meia fica com essa sensação de impunidade. A gente entende todo o meio jurídico, toda a questão do trânsito em julgado, todo o direito de defesa ampla, porém, contudo, entretanto, todavia, a gente também precisa ter essa sensação de que se fez algo errado, você vai ter que ser responsabilizado por isso. E não que isso vai ser uma poeira que vai jogar para debaixo do tapete e que vai ficar por isso mesmo, viu, Pilhado? Eu tenho uma pergunta para o Viga. Viga, boa tarde, ao Felipe Campos. Querido, o que você acha, talvez seja uma forma também deixo essa pergunta aqui para os meus colegas, do clube também ser responsabilizado? Por exemplo, nesses grandes clássicos, começou a acontecer esse tipo de coisa, ou então matou alguém dentro do estádio, o clube se responsabilizar, talvez com a penitência, talvez até de perder o título. Eu já vou responder pelo Viga, tá? Porque o Viga tem que se despedir também. Viga, tamo junto, meu parceiro. Queria muito obrigado pra ele. Pela sua participação. Não, mas eu posso... Se quiser, eu posso responder. Não pode responder, Viga. Eu acho que é uma questão muito subjetiva, viu? Porque você também não pode se responsabilizar por um ato isolado, às vezes, um ato individual de uma terceira pessoa. Tem toda essa discussão hoje em torno de injúria racial, de racismo dentro dos estádios. A promessa agora, aqui no Campeonato Brasileiro, se houver qualquer manifestação racista, que haja uma advertência e a posteriori pode ter até a questão da perda de pontos ou de multa. Agora, imagina só, eu vou no estádio de futebol, falo uma besteira, cometo uma besteira e o clube que não tem nada a ver comigo, eu sou apenas um torcedor insano, entre aspas, cometo uma agressão, cometo uma violência ou cometo um crime e aí o clube vai ser responsabilizado. Eu não entendo muito de direito, embora meu pai seja advogado. O Viga... acho que o promotor, o delegado podem dar aí um parecer jurídico de como isso seria, acho até que facilmente questionado, viu? Eu já vou passar pro Capês aqui, mas eu vou dar minha opinião, Filipinho. Eu sou totalmente contra. Eu acho que o clube não tem que ser punido porque um imbecil, ele vai pro estádio pra brigar, porque ele vai armado e atira num cidadão. Eu acho que aí é CPF total. Total. Só que tem que ser preso. Eu não entendo porque se acontecer hoje isso, o clube é punido. O clube perde o mando. Mas isso já acontece. O clube perde o mando. Não, quando tem invasão. Mas não na briga fora do estádio. Não, fora do estádio não. Aí eu acho difícil também. Aí eu acho difícil também. Aí perde. Aí eu acho difícil. Eu passei uma situação no Corinthians, né? A gente jogava no Pacaembu, estamos jogando um jogo contra o Vasco, ganhando o jogo do Vasco. Aí o Ramon, que estava agora de interino na seleção, foi bater um córner pelo Vasco. Um torcedor meteu uma sandália havaiana na cabeça do Ramon. Corinthians, pede o mando de campo, não pode jogar no estádio de São Paulo. Escolhe, a gente teve que jogar no Maracanã. Tomamos 5-0 do Atlético Mineiro, 99. Nós não fizemos nada, estava trabalhando honestamente, tudo, o clube não é responsável. Quem pagou foi a gente. E aí a gente poderia ter não classificado. Você acabou ganhando o Campeonato Brasileiro aquele ano. De 9-9, mas foi um ato de quase que eliminado. Teve que jogar 2 jogos fora do Estado de São Paulo. Capês, mas aí eu vou te fazer uma pergunta então. Por que torcedor de torcida organizada que briga com um pedaço de pau, Palumbo, você também, que você é delegado, que briga com um pedaço de pau, que briga com um pedaço de ferro, que briga muitas vezes até com foice, que já foi o caso. Por que esse cara não é preso por tentativa de homicídio? Porque essa é a única punição. Isso é bandido. É a única punição porque o cara que briga com um pedaço de pau, ele tá tentando matar o outro. O Palumbo sabe disso. Só briga dá vias de fato e às vezes dá lesão corporal de natureza leve. Estas penas não dão prisão. O que dá prisão é realmente ele dá um golpe de barra de ferro na cabeça da pessoa. Aí é tentativa de homicídio. Mas a gente já viu isso várias vezes. Mas o que eu queria dizer... Várias vezes eu vi o cara batendo com o pau no outro e ele não é preso. Aqui morreram com espeto de churrasco no peito. Em agosto de 95, um torcedor, Márcio Gasparim, foi morto pelo Adalberto dos Santos dentro do Pacaembu. O Adalberto cumpriu pena de 14 anos de reclusão. O que eu queria te dizer é o seguinte, mesmo com a atual legislação, sem mudar o Código Penal, o cara brigou, leva direto no estádio, já tem plantão dos juizados especiais, do plantão ele sai condenado, ele tem que comparecer durante 1 ano
no horário e dia dos jogos do time dele, no batalhão da Polícia Militar. Isso já é uma punição para Mas ele vai brigar antes e depois do jogo. É isso que eu falo. Não, ele não vai, ele vai até o batalhão da Polícia Militar e vai ficar lá dentro. Não, durante o jogo. Mas antes e depois, as brigas acontecem... Tem um horário, ele fica ali... As brigas acontecem muitas vezes 3 horas antes do jogo. 3 horas depois do jogo. Arma pela internet. O cara tem que ser preso. Né? O que eu falo é que o cara tem que ser preso. Tem que ser preso quando ele brigam com um pedaço de pau, com um pedaço de ferro. Não, tem que ser preso. Tem que ser preso. Bom, é isso. Você vê aí, teve Cruzeiro e Palmeiras, né? Cruzeiro e Palmeiras, a briga, a emboscada que o Cruzeiro vinha enfrentar o... Por isso que eu sou favorável. Guarani. Eu te pergunto. Torcida única. Eu te pergunto uma coisa. Tem condição. Eu sou a favor de... Tem relação. Tem condição. Muitas vezes tem relação de crime organizado com o com certeza, com tráfico de drogas. Mas você não tenha dúvida tudo daí. Com certeza absoluta. Entendeu? Outro dia meu filho, me leva na torcida organizada. Nem a pau, não vou te levar. Não vou te levar, mas não vou levar. E não levei. E recomendo os pais de crianças aí, eu quero ir lá no meio da torcida. Não leve. Vão estar fumando maconha. Vão estar cantando muita coisa que não presta ali também. Então não leve. Eu não levo meu filho mais lá, mas nem a pau eu levo meu filho lá. E sou favorável à torcida única, porque eu já morei ali na Palestra Itália, naquele flat que fica na frente do Palmeiras. América Loft. Exatamente, conhece bem lá, hein? Tinha um pedaço de tijolo lá também. Agora, ô Viga. Vamos mudar de assunto. Mas então, e ali, ó, eu presenciei uma coisa ali que se não fosse o choque, eu tenho que tirar o chapéu pro choque mesmo. Aqueles policiais lá do choque são excepcionais, né? Eu assino embaixo. Eu vi eles acendendo um rojão de 12 tiros e dando nos torcedores que estavam do outro lado. Eu tava ali no 13º andar, onde eu morava. E se não fosse o choque, uma mulher com uma criança ia ser espancada, porque acharam um chaveiro de um outro time ali. Então eu sou favorável à torcida única. Eu sou conselheiro do Palmeiras, frequento o estádio. Eles vão me criticar por isso, mas eu sou favorável à torcida única. Não tem condição, eles armam briga no metrô, no trem. Outro dia eu vi a minha filha indo ela vai de ônibus pra escola, de metrô, com a camisa do Palmeiras. Eu falei, pode tirar essa camisa. Pode tirar. Você não vai. Você pega meia dúzia de maluco aí, maltrata a menina, bate na menina. Então, eu acho que é triste isso, né? A gente não vê mais aquelas bandeiras, a gente não vê mais aquela coisa saudável. Comoção, né? Uma comoção, né? saudável, mas né? É o que se tem pra hoje, porque eles não vão ficar presos, não adianta. É difícil você manter um cara que brigou lá preso, o Capês sabe disso. É isso, porque é um policial falando, porque a polícia prende, depois a justiça solta. Por isso, a solução para o torcedor que briga não é necessariamente prender se ele não praticou uma lesão muito grave, se ele não tentou matar. É pegar o sujeito, no dia do jogo, chega meio-dia, ele se apresenta no batalhão da Polícia Militar. Hora que é 8 horas da noite, ele sai, ele fica lá numa sala. Todo jogo do seu time. Pode ver como isso vai melhorar. E outra coisa também que é importante, começar a fazer fiscalização para cumprir de mandado de prisão em estádio de futebol. Tem muita gente procurada com mandado de prisão decretado que vai em estádio. Mas o estádio do Palmeiras agora tá instalando isso. Todo mundo que entrar e sair, é tudo identificado. Ô Viga, e falando sobre impunidade, teve o caso do modelo no Rio de Janeiro, né, Viga, que atropelou um adolescente, matou o adolescente e já foi solto, Viga. Asmar, deixa eu só te dizer um negócio em cima do que falou o delegado. O meu filho ontem se arvorou a ir no estádio do Maracanã. Rapaz, eu tava com o coração apertado, com acidez na boca do estômago. Porque o primeiro movimento dele, um jovem de 13 anos, quero botar a camisa do time. Eu falei, Nina, não, jamais faça isso. Agora, que ponto nós chegamos, né? Em que o torcedor tem ingresso, tem uma posição no estádio, não pode colocar a camisa do seu time de coração porque teme consequências que possam acontecer dentro e fora do estádio do Maracanã. E foi ele, inclusive, que me deu a notícia quando ele estava saindo do estádio com um colega e me disse o seguinte, papai, acabei de receber a informação de torcedores do Fluminense, ele tem torcedores amigos do Fluminense, de que 2 pessoas morreram. A informação era parcialmente correta, né? Na verdade, um morreu e outro está lutando pela vida contra a morte.